Olá pessoal, este é mais um vídeo da nossa série Cangaço. Iremos falar de um livro, de um personagem da nossa cultura, da nossa história. Talvez seja ele o primeiro dos cangaceiros. Não sei ao certo, mas pela data, 1700 e alguma coisa, com certeza, talvez tenha sido ele. Naquele tempo, no século XVIII, bem antes da chegada de Dom João VI ao Brasil, em 1808, século XIX, esse personagem, um tal de José Gomes, você conhece? Joaquim Gomes, Teodósio? Não? Esses três personagens fazem parte do livro que acabamos de ler. Iremos fazer 3 vídeos. É um tendo a continuação do outro sobre esse livro. O último é uma resenha que fizemos do livro, um resumo. Esse é apenas uma abordagem leve. O outro iremos abordar mais o livro e o terceiro, como já dissemos, é a resenha. Talvez você aí, que tenha ligação com o cangaço, já ouviu falar de José Gomes. Muitos que não têm ligação acredito que nem sequer saiba de que caba que eu estou falando. Mas agora se eu for falar, você conhece, já ouviu falar de O Cabeleira? Agora muitos de vocês com certeza sabem de quem eu estou falando. É desse livro aqui, Frank Távora, O Cabeleira. Para muitos foi aqui que começou o cangaço. E não com Lampião, como muitos por aí pensam, que o cangaço começou com Lampião e terminou com Lampião. Lampião só foi aparecer no século XX, bem depois, lá para os anos de 1918 a 1920. E o Cabeleira foi 1776. Muito tempo depois. Lampião, ele moldou o cangaço, a indumentária, o modo de agir, os coiteiros, o abuso com as polícias, com as pessoas. Com a morte de Lampião e Angico na chacina e os outros cabras, tanto como Maria Bonita, o cangaço teve seu fim. Por isso que ainda viveu um pouco mais, mas o cangaço foi exterminado ali na morte do rei Lampião, Virgulino Ferreira da Silva. Virgulino Ferreira da Silva, para vocês terem uma ideia, foi comandado por Senhor Pereira, cangaceiro anterior a ele. Esse aqui, o Cabeleira, colocou terror pelas terras de Pernambuco, juntamente com seu pai Joaquim Gomes e o amigo comparsa Teodósio, entre outros que fazia parte do grupo. Frank Távora fez esse romance depois de 100 anos, um século dos fatos. É muito tempo. Vejamos bem, hoje estamos no ano de 2021. Busquemos aí na história a Primeira Guerra Mundial. Foi lá para 1918, 20, alguma coisa. Já temos 100 anos. Se eu me disponho a fazer um livro sobre a Primeira Guerra Mundial, eu terei farto material para a confecção desse livro, pois já tínhamos filmagens, muitos livros foram lançados logo depois, entre outras coisas. Mas naquele ano, 1776, que nem Dom João tinha chegado aqui, o Brasil era praticamente a terra das matas dos índios. Que quando Dom João VI chegou com a sua família e a corte real, o Brasil sofreu uma grande transformação e daí o crescimento foi gigantesco. Mas antes dele, isso aqui era uma selva, praticamente. E o Cabeleira viveu naquele momento.
É muito tempo. E Frank Stávora fez o livro 100 anos depois. Ele usou o que para fazer esse livro? Como ele mesmo cita, usou de fontes como cordel, repentes, que o pessoal ia contando as façanhas de José Gomes, o cabeleira, seu pai e o amigo. E que foi passando de tempo em tempo até chegar na cabeça de Frank Stávora e deixar para a posteridade essa importante obra, que eu acredito que mistura ficção e realidade. Ele pegou, moldou dentro do seu conhecimento esse romance. Seria o mesmo que eu pegar agora do conhecimento que eu tenho do cangaço e dele fazer um romance. Romancear os fatos, os casos. Não sei que se seria tudo verídico, ou se eu iria colocar mais paixão no amor de Lampião com Maria Bonita, iria mostrar cenas mais fortes do que foi, ou diminuí-las, que talvez a realidade tenha sido bem mais brutal do que os fatos narrados no próprio livro. São coisas que devemos ponderar. Gostei do livro, me trouxe muito conhecimento e é agradável de ler. Em certas partes, ele bota as palavras de forma bem sucinta para você ver o quanto esse rapaz foi perverso. Nasceu de uma família pobre, o pai não queria que ele fosse um caba frouxo, já a mãe queria que ele fosse um cara calmo, tranquilo, seguisse os passos da igreja. Mas o pai não, o arrastou para a vida do crime. E esse cabeleira tacou o terror nas terras de Pernambuco e terminou enforcado juntamente com seu pai e o comparsa Teodósio. É uma história muito interessante que seguiremos aqui no próximo capítulo. Serão 3, esse é o primeiro, teremos o segundo, iremos abordar o livro em si. E o terceiro é a resenha. Continue nos assistindo. Valeu, obrigado. Para quem não me conhece, Luiz Carlos Marques Cardoso, diretamente do sertão. Cangaço, o cabeleira.